pessoal, em comemoração ao mês de maio, que é dia 18, ele é guia internacional do Museu da Museologia. No final desse vídeo do MEP, iremos apresentar 3 cards, 3 museus de artes de Francisco Brenan e uma continuação do Parque das Esculturas, também Francisco Brenan. E o terceiro vídeo é o do Museu das Armas de Ricardo Brenan. Então, bom filme para vocês. Bom pessoal, canal Marta Lucena, hoje estamos com o historiador André Soares, que é aqui do MEP, que é o Museu do Estado de Pernambuco. Estamos em Recife, né? Isso, e André vai explorar aqui junto comigo e vocês tudo de arte que tem aqui nesse museu. Não é isso, André? Pode falar com o pessoal. Exatamente. O Espaço Cícero Dias é uma das partes que vão compor o Museu do Estado como um todo, né? Do ponto de vista das exposições, nós temos tanto o Casarão, que é uma representação do século XIX, como também o Espaço Cícero Dias. E aí, em 2 partes. Nós temos uma exposição fixa, que é Pernambuco, Território e Patrimônio de um Povo, que é o que nós vamos ver a partir de agora, e temos também espaços que são destinados ao que nós chamamos de exposições temporárias, beleza? Então vamos começar? Vamos lá? Vamos. A exposição Pernambuco, Território e Patrimônio de um Povo, ela começa trazendo o que nós chamamos de representação geográfica de Pernambuco. E dentro dessa exposição, a gente vai encontrar justamente a composição das mesorregiões pernambucanas, né, a forma como o nosso estado ele é dividido, assim como a demonstração do que compõe a fauna e a flora do nosso estado. A gente sabe que, de uma forma geral, o estado de Pernambuco ele acaba sendo dividido Zona da Mata, Agreste e Sertão. E aí a gente inicia mostrando um pouco dessas divisões que nós vamos ter, assim como algumas das pinturas que foram, de uma certa forma, retrato dessa parte da fauna e da flora. Como aqui, como vocês podem ver, o artista Tele Júnior, ele traz, dentro de algumas de suas pinturas, esse modelo de representação relacionado exatamente à fauna e à flora daqui do estado de Pernambuco. Bem pessoal, esse setor que vocês estão vendo agora no vídeo, ele faz parte do que muita gente classifica como uma representação da pré-história do estado de Pernambuco. É interessante colocar que nem tudo que está nesse setor do museu é uma representação da pré-história. A gente começa com as itacoatiaras, que são gravuras rupestres, e vamos ter também outras representações que podem ser colocadas como representações do período pré-histórico. Né? Então a gente vai ter algumas composições mostrando o que nós chamamos de objetos líticos, outras composições que nós chamamos de objetos cerâmicos. Essa é a parte que vai ser classificada como coleção, na parte da coleção que é relacionada com a parte de arqueologia. Temos também, juntamente com essa representação, a representação etnográfica, que vai fazer parte de uma coleção chamada de Carlos Estevam. E essa representação etnográfica, ela de uma certa forma, ela acaba trazendo por trás dela, né, algumas indumentárias, algumas peças que fazem parte do cotidiano dos povos originários aqui do Brasil. Então a gente vai ver uma grande variedade de instrumentos, a gente vai ver uma grande variedade de peças, e todas elas, de uma certa forma, acabam fazendo parte do contexto cultural dos povos originários localizados no território brasileiro. Marta, a gente está entrando aqui na parte de transição, que é o que a gente costuma sempre fazer, a relação com a chegada dos portugueses. Como você pode ver, a composição em vermelho ela é feita, pensada justamente para fazer uma relação com o pau-brasil, que vai ser justamente a madeira que vai dar como origem o nome do nosso país, né? Afinal de contas, nós somos Brasil por conta dessa questão do pau-brasil. Então, essa simbologia do vermelho, ela tem, de uma certa forma, essa relação com essa árvore tão conhecida internacionalmente. Esse daqui, esse quadro que representa aqui, André.
Isso é uma representação, né, de uma vestimenta que foi tingida com o vermelho do pau-brasil. Bom, gente, esse setor aqui, ele costuma chamar muita atenção dos visitantes, turistas, os alunos das escolas, vamos assim dizer, por conta dessa representação desse berço. Esse berço, ele está relacionado a uma coleção chamada de coleção José Mariano, né, que é inclusive esse rapaz que está tendo aqui a representação do quadro, né, Dona Legarinha e Zé Mariano. E Zé Mariano, ele foi muito importante na questão da luta contra a escravidão, né? Ele foi um dos abolicionistas que teve dentro da sua história o contexto do famoso Clube do Cupim, que foi um clube abolicionista daqui de Pernambuco, que inclusive é o nome de uma das ruas próximas aqui do museu, em homenagem a esse Clube de Cupim. André, e de que é feito esse berço, André? Tá tão linda essa cor. Esse berço, ele tem uma composição de madeira, né? Vocês podem ver que é madeira entalhada, coberta com uma cobertura, certo, de douramento, justamente para dar uma representação dourada, né? Podem perceber também que na parte interna dele possui um estofamento. E esse berço, ele é, de uma certa forma, um berço muito interessante pelo fato dele trazer, juntamente com ele, né, uma grande ornamentação, né, que nos remete a algumas das esculturas e alguns dos mobiliários que serão produzidos dentro do território brasileiro. Como se chama esse artefato aqui, André? Essa peça é chamada de cadeira de arruar. Especificamente essa cadeira de arruar, ela é do século XIX, e nós vamos ter como uma das suas principais características que ela era um dos meios de locomoção utilizado pela elite da época, né? E as pessoas da elite, algumas delas tinham essa cadeira, elas ficavam dentro desse palanquim, como vocês podem perceber, e aí geralmente outras pessoas a transportavam, ficando cada uma segurando, né? Você pode perceber que existem essas traves na lateral dela, que serviam justamente para que as pessoas elas pudessem transportar as pessoas que estavam aí dentro. Do ponto de vista histórico, né, uma das formas de você marcar ou demarcar que você fazia parte, você era membro da elite aqui do Brasil, era quando você colocava nas suas construções um modelo chamado de eira, beira e tribeira, né? Então as casas das pessoas mais ricas, elas vão ter, né, o popular conhecido como eira, beira e tribeira. Com o passar do tempo, o marcador de que a pessoa ela fazia parte da elite aqui dentro do Brasil passa a ser justamente essas pinhas, como vocês podem ver. Então as famílias mais ricas no Brasil, como uma demonstração de sua opulência, estavam colocando nas suas casas justamente essas pinhas como uma demonstração dessa condição econômica que eles tinham. Então as pinhas durante muito tempo ela passou a ser justamente uma representação de um fator econômico. As pessoas que tinham dinheiro para mostrar que tinham poder, que tinham dinheiro, eles acabavam adotando como um elemento, vamos dizer assim, de decoração de suas casas justamente essas pinhas. Esse quadro aqui representa quem, André? É a representação de Dom Pedro II, né, filho de Pedro I, que foi o nosso segundo imperador. E ele, de uma certa forma, diferentemente do pai, Dom Pedro I, ele foi uma figura bem quista pelos pernambucanos. Um dos eventos mais conhecidos da história de Pernambuco vai ser justamente o período conhecido como período holandês, ou Brasil holandês, que é um período que vai de 1630 até 1654. No processo de expulsão dos holandeses, nós vamos ter um evento chamado de Insurreição Pernambucana. E esses três quadros aqui, eles vão ser justamente a representação dessa insurreição pernambucana, com duas batalhas que são representadas, que é justamente a Batalha do Monte das Tabocas e a Batalha do Monte dos Guararapes, que vai ser justamente duas batalhas que vão simbolizar a vitória dos pernambucanos contra os holandeses nesse processo de expulsão. Bom, isso aqui é o que nós chamamos de pedras de cantaria, certo? Como vocês podem ver, tem o ano de 1637, que é até uma curiosidade, porque foi em 1637 que chega o Conde Maurício Nassau, né? Que é um personagem muito conhecido também dentro da história de Pernambuco, apesar de ser holandês. E aqui, essas quatro imagens que vocês podem ver, elas são a representação daqueles que foram considerados os heróis na expulsão dos holandeses, né? André Vidal de Negreiros, Henrique Dias, João Fernandes Vieira e Felipe Camarão. Bom, esse espaço aqui ele vai ser dividido com representações da religião africana, certo? Assim como a representação de ex-votos, que tem uma relação
também muito importante com algumas das peças que tem aqui no museu. Tradicionalmente falando, a história do Brasil ela é sempre relacionada com a composição, né, de 3 grandes grupos, que vai ser justamente o europeu, o africano e os povos originários daqui do Brasil. Então a ideia desta sala aqui é fazer um mix, mostrar que Pernambuco ele foi, na verdade, uma grande simbiose, uma junção de todos esses 3 elementos que chegam no século XX, dando a cara da cultura pernambucana. Então é isso que vocês vão ver, essa miscelânea, né, de representações que é possível ser verificada nas produções artísticas aqui de Pernambuco do século XX para cá. Pessoal, estamos entrando aqui no casarão do século XIX. Ó, Marta, agora a gente vai entrar no início da exposição do casarão do século XIX e essa sala aqui ela vai trazer algumas imagens do Recife do século XIX, como você pode ver, certo? Assim como também a cronologia do Palacete Estácio Coimbra, que é popularmente conhecido como o casarão. Esse quadro é uma pintura de Teles Júnior, que a gente pode ver não só a questão do navio propriamente dito, como a gente pode perceber também que tem ao fundo o porto do Recife. Esse navio ele tem uma relação direta com esta peça, que é um elevador que servia justamente para tanto colocar as pessoas do porto, né, para o navio, como do navio também para o porto. Então este elevador que muitas vezes ele acaba sendo confundido como uma peça utilizada no processo da escravidão, onde não é. Na verdade, como vocês podem ver na parte de cima, tem um suporte que serve justamente para prender e fazer justamente o transporte da parte superior do navio para o porto. Vocês vão ver que coisas lindas, cada porcelana, a coisa mais linda desse mundo. Vem, acompanha aí. Você corta. Bom, pessoal, agora a gente vai para o primeiro andar, vamos ver cada quadro. São coisas lindas, não vou nem dizer agora, vocês vão seguir aqui comigo no vídeo.
Olá pessoal do canal Marta Lucena, agora nós vamos ver um dos ambientes daqui do casarão, que é o local que mostra como funcionava a parte de entretenimento de algumas famílias do Brasil do século XIX. Pode vir. Bem pessoal, nessa sala aqui a gente traz um pouco mostrando para o público visitante como era mais ou menos a intimidade, né, de uma família do século XIX. Então aqui a gente traz nesse quarto algumas das peças, né, que compõem a questão da intimidade de um casal, a intimidade de uma pessoa, principalmente relacionada ao período do século XIX. Bom pessoal, e aqui é uma representação da parte relacionada com a religiosidade, certo? Que é um tema bastante conhecido dentro da história do Brasil, uma vez que até os dias de hoje a gente percebe a forte influência da religião dentro do contexto da história do Brasil. Chave da cidade do Recife, que foi dada de presente para Dom Pedro II numa das ocasiões que ele visitou aqui a província de Pernambuco. Essa é uma pintura que traz o retrato de Dom Pedro I, que foi pintado pelo artista Ulrich Stephen. Essa é uma pintura que traz a representação de Teresa Cristina, que era a esposa, no caso, mulher de Dom Pedro II. Esse quadro já é uma representação de Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I. E aqui é uma representação de Dom Pedro II, filho de Pedro I, com Leopoldina, como a gente viu na imagem anterior. Bem pessoal, eu espero que vocês gostem bastante dessa produção que nós fizemos. Mostramos o Museu do Estado de Pernambuco e queremos que vocês não apenas assistam o vídeo, como também venham nos visitar, venham conhecer um pouco mais da história, da cultura, da parte etnográfica, enfim, de todo um contexto que envolve não só o Estado de Pernambuco, como o Nordeste e o Brasil. Pode vir. Abraço! Bom pessoal, espero, como falou o André, que tenham gostado, né, desse vídeo e faço um apelo a vocês. Então, dá um like, certo? Compartilha, minha gente, muito, bastante, pode compartilhar à vontade. Aí vocês se inscrevem, manda os amigos se inscreverem, aperta o sininho, tá bom, de notificação, e segue comigo para uma próxima aventura. Bem-vindos ao canal Marta Lucena.